Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana, boa noite aos amigos da internet também. Vamos aos recadinhos de sempre da casa. Nós temos palestras todos os dias e informações a respeito de tema, palestrante, pode ser encontrado no mural aqui na entrada da casa, bem como no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Sempre meia hora antes de cada palestra tem um atendimento fraterno. Quem quiser conversar com um trabalhador da casa, bater um papo, meia hora antes sempre tem um trabalhador aí à disposição para esse atendimento. Na área social, a casa atende 80 famílias com cesta básica, que são entregues todo segundo sábado de cada mês. A casa desde já agradece a colaboração de todos. E para esse mês, agora, o próximo está sendo solicitado, além dos itens básicos da cesta básica, né? Mais arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. É um trabalho muito importante que é mantido pela casa, então toda a colaboração é bem-vinda. Tem o trabalho social também com os moradores de rua, a distribuição de lanche. Todos os sábados, a partir das 16h30, é preparado esses lanches, né? E depois o pessoal sai aqui da casa e vai ser entregue ali nas imediações do Carandiru para esses irmãos aí que estão nessa situação, que é um trabalho bem legal também, bem interessante. Está sendo pedido também para falar sobre o livro Mirabelle, né? O volume 1 e 2, que é editado pela casa, e toda a renda também é revertida para esses trabalhos sociais. Para divulgar esse resultado? Está sendo pedido também para divulgar o resultado da rifa da Páscoa. O ganhador foi a centena 134 e é o Luiz Gustavo. Mais alguma coisa? Só isso? Tá bom. Peço a gentileza de todos de silenciar os celulares, né? Ventilador não, Paulo, tá doido. Deixa, ela vai parar. Já mais tranquilos, mais serenos. Vamos nos harmonizando com o ambiente dessa casa. Ambiente de luz, de paz. Ambiente que foi preparado desde cedo por esses bondosos irmãos espirituais, que se alegram com a nossa presença, com o nosso esforço de virmos até a casa, em busca de esclarecimento, de conhecimento. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Que nessa noite possamos estar com o nosso coração, com a nossa mente abertos, receptivos ao que nos vai ser passado essa noite, a todo esse ensinamento. Que com isso possamos dar mais um passo em direção à nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. O tema da noite é Trabalho Abençoado, do livro Estudos Espíritas, capítulo 11, e o palestrante da noite é o Caetano. Seja bem-vindo. Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos. Alegria, estamos aqui. Muita alegria, uma sensação estar com vocês novamente, o pessoal que frequenta a casa às quintas-feiras, né? Sejam todos muito bem-vindos. E eu desejo que a paz de Jesus seja nos todos os corações, né? Sejamos paz em Jesus, não é isso? Como muito bem disse nosso irmão Wilson, agradecer sempre ao Pai de amor e bondade que nos permite estar aqui reunidos novamente nessa casa de amor, não é isso? Que permite esses encontros, umas reflexões acerca das leis que governam nossas vidas, né, doutor? Doutor Américo, grande amigo, doutor Américo, está aqui sempre às quintas-feiras, né? Sem falha, né? Faça chuva ou sol, frio ou calor, né, Américo? Estamos aqui. Um abraço carinhoso também nos irmãos que nos acompanham pela internet, que eles possam aproveitar também as lições. E o nosso tema hoje é trabalho
O Wilson já aqui, já nos avisos, só falou de trabalho, né? Olha que bacana. Só falou de trabalho. Então a gente vai percebendo que o trabalho realmente é uma lei, né? E se é uma lei, está lá no Livro dos Espíritos, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, capítulo 3. Eu sei que muita gente pensou que trabalho fosse uma punição, né? A gente aprendeu aí, né? Que é uma punição, né? Mas não, o trabalho é uma lei. Kardec também preocupado com isso, em esclarecer os corações sobre esse aspecto da nossa vida, perguntou aos espíritos na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei natural? Né? Olha só, olha a pergunta, é uma lei natural? Aí os espíritos respondem que o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. Olha só que interessante. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então os excessos não são por conta da lei, né? Trabalhar é uma lei, a lei é um trabalho. Mas os excessos é por nossa conta, né? Fica por conta da nossa missão e da nossa ignorância. Na pergunta 675, continuando aqui, ele pergunta, deve-se entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Né? Aí os espíritos respondem, não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Olha só, toda ocupação útil é um trabalho. E nós, que somos espíritos imortais, trabalhamos sempre. Como também toda a matéria manifestada. O corpo não é a matéria manifestada? O corpo que nós utilizamos, né? É matéria manifestada e eles também trabalham. Se não fosse o trabalho dessas inteligências primárias, embrionárias, que nós chamamos de princípios inteligentes, que formam o nosso corpo, nós não poderíamos estar encarnados, não é isso? Ou não é? Uma verdade. Trabalho, tudo trabalha, por isso que é uma lei. Né? Na sequência, 676, por que o trabalho é imposto ao homem? Ou seja, é obrigatório, é compulsório, é imposto ao homem. Eles respondem, é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Olha só que interessante. Um meio de aperfeiçoarmos a nossa inteligência, que é um dos atributos do espírito, né? Nós somos espíritos imortais. E a inteligência é um dos nossos atributos. Só que nós temos que desenvolvê-la. Aí está aí o trabalho, né? Como ferramenta preciosa para que desenvolvamos a nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Né? Nunca cresceríamos intelectualmente. Por isso é que sua alimentação, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Aquele que tiver um físico franzino, Deus outorgou a inteligência para o compensar. No entanto, há sempre trabalho. Então, com isso, Joana de Ângeles, esse grande espírito, todo mundo conhece Joana de Ângeles, né? Tutora, mentora de Valdo Pereira Franco, esse grande trabalhador do Cristo. Nesse livro que já foi mencionado, trabalha esse tema. E diz assim, ela inicia dizendo que a palavra trabalho ela pode ser definida como um exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Não é isso? É uma ferramenta. Então, tudo aquilo que fizermos para nos melhorar, material, moral ou intelectualmente, pode ser chamado de trabalho. Então, o trabalho tem aí esses vários aspectos, né? Tem o aspecto material, tem o aspecto moral e o aspecto intelectual. Aí ela vai aprofundar mais essa discussão, né? Para o nosso entendimento. Desde as tarefas domésticas, que são permanentes e infinitas, né? Então, desde as tarefas domésticas, passando pelos estudos e pelo trabalho remunerado, o homem passa a maior parte de sua vida voltado para o trabalho. Percebe? A gente só não trabalha enquanto está dormindo, né? Isso com o corpo, né? Que hoje nós já sabemos que nós deixamos o corpo, né, ali descansando, porque nós não somos o corpo, nós somos espíritos imortais, né? Deixamos o nosso corpo descansando, recarregando as baterias, e nós vamos trabalhar, não é isso?
Nós vamos à pátria espiritual, né? E vamos o quê? Trabalhar, né? Isso se reflete nos nossos sonhos? Sim, muitas vezes reflete nos nossos sonhos, né? Os trabalhos que nós desenvolvemos nesse período em que o nosso corpo está em descanso, né? Muitos não valorizam as tarefas domésticas por não achá-las dignas. Olha só que interessante. Ou porque não são remuneradas, não é isso? As mulheres foram sempre estigmatizadas, né, por um tempo, porque elas só faziam trabalhos domésticos. Elas não eram as provedoras. Hoje isso mudou, né? Na década de 60 para cá, as mulheres também são provedoras, né? E hoje já estão competindo igualmente com os homens, realmente, porque essa disputa é uma grande bobagem, né? Todos nós somos espíritos, uma hora nós estamos atuando no polo feminino, outra hora estamos atuando no polo masculino, em corpos femininos ou femininos, mas tudo é trabalho, né? É tudo a mesma coisa. Esse estigma é criado por nós, né? Por nós. A natureza não tem esse estigma, né? Feminino e masculino têm o seu trabalho, a sua igualdade e importância. Mas é por isso que a gente não valorizava as tarefas domésticas, né? Na verdade, esse é um trabalho fundamental na família. Olha que interessante. Importante, né? Pois organiza o lar, deixando-o acolhedor. E é isso mesmo, não é isso? Não é isso? Organiza o lar, né? Deixa tudo num lugar, né? Organiza, tal, bota tudo ali, deixa acolhedor. Já pensou que ninguém se preocupasse em organizar o lar, né? Que bagunça que seria? É lógico que não seria um lugar acolhedor. Exatamente. A gente ia preferir ficar na empresa do que voltar para casa. Eu voltar para aquela bagunça? Não, mas tem sempre alguém organizando o nosso lar, né? Nas tarefas domésticas, temos a oportunidade de expressar nosso amor pela casa e família, e pela família. Olha que interessante, não percebe isso, né? A gente expressa, através do trabalho doméstico, nosso amor pela casa e pela família. Mas não a casa, as paredes, o prédio, não. Né? A alma da casa, né? A energia que circula na casa. Isso que é importante, né? Não importa muito as paredes, né? Só que nós damos mais importância às paredes do que realmente a alma da nossa casa, do nosso lar, né? É isso que nós estamos reaprendendo, né? Que o mais importante é a alma da nossa casa, não as paredes, né? A aparência não quer dizer muita coisa. Então, com limpeza, organização e alimentação, né? Que gostoso, né? Aos domingos a gente reunia a família em torno de uma boa mesa, né? Todo mundo em paz e alegria, assim sempre. Em paz e alegria, numa boa mesa, bater um bom papo, né? Passar algumas horas ali alegremente numa comunhão fraterna, né? Isso é lá, né? Os filhos, né? Os sobrinhos, né? Os netos, olha que alegria. No meu tempo era assim, não sei se o tempo de vocês... No seu tempo era assim, doutor Américo? Era essa alegria, essa harmonia, principalmente as grandes famílias, que as famílias eram grandes, né? Eu ainda peguei esse tempo. Era muito gostoso, né? Era muito gostoso. Isso está rareando um pouco, né? Em função da desagregação familiar, não é isso? Está um pouco difícil, exatamente. Bom, também uma forma de iniciar as crianças no trabalho solicitando sua cooperação. Olha que interessante. A gente não olha isso também, né? Então, no lar é que se faz isso, incentiva as crianças. Eu estava vendo lá a luzinha das crianças lá na sala de cima, e está lá, né? Uns cartazinhos com as tarefas, né? Organizar o material escolar, ajudar a mamãe, né? Recolher isso, fazer isso aqui. É que interessante. Isso nós já orientamos nossas crianças aqui nas nossas escolinhas, porque é importante. É ali no lar que começa a educação das crianças. E nós sabemos que os nossos filhos são espíritos, como dizia o Hermínio Miranda, esse livro fantástico, que eu aconselho a todos vocês lerem, todo mundo que tem filho. Nossos filhos são espíritos. Né? Eles são filhos de Deus. Nós somos apenas responsáveis por eles. E olha aí, a primeira responsabilidade nossa é ensiná-los a ter responsabilidade já, desde pequeno. Orientando, não obrigando, é claro, mas ensinando, orientando para que eles cuidem das suas coisas, né? Cooperem na organização, na harmonia do lar. Importantíssimo, né? Os estudos, olha só os estudos, olha o papel dos estudos. Desde a infância até a vida adulta, são uma forma de evoluirmos intelectualmente, preparando-nos para uma futura profissão, não é isso? Está aí, é trabalho. O trabalho remunerado ou o emprego é lembrado, pela maior parte das pessoas, como uma forma de conseguir um salário e assim sustentar-se a sua família. Isso é o normal, não é isso? Sem dúvida, esse é um lado do trabalho. E o outro? Sem dúvida, esta é uma das razões pela qual trabalhamos. Mas seria muito limitado ver essa atividade apenas dessa forma. Então tudo transcende, né?
Tudo vai transcender, vamos ver. Em nosso emprego, podemos aplicar muitas vezes tudo aquilo que estudamos. Isso nos realiza e geralmente nos faz buscar mais aperfeiçoamento. Não é isso que acontece, gente? Não é isso que tem que buscar? Nós estudamos pra caramba, né? Geralmente mais de 4 anos, 5, 6 anos, para aplicar isso no nosso trabalho. E quando a gente consegue aplicar, é uma felicidade, né? Nós nos tornamos realizados, não é isso? A gente se realiza enquanto espírito, enquanto profissional, perfeito? Olha aí a função do trabalho também no emprego. E contribui para o aperfeiçoamento, porque quanto mais a gente gosta do estudo, mais a gente estuda e mais se avança, não é isso? Mais a gente usa e trabalha essa coisa chamada inteligência, matéria mental, que está à nossa disposição. Mas a preguiça mental às vezes nos deixa, né? Dá uma preguiça às vezes, né, na América? Ave Maria, né, de se aperfeiçoar, de estudar. Não é fácil não, porque é por isso que é desafio, né? Desde quando nós saímos da mão do Criador, lá atrás, viu, Dom Américo? Saímos da mão do Criador e somos lançados no roteiro devolutivo. Saímos como nada, como uma centelha divina, né? Do psiquismo divino. Nós já entramos para o trabalho, já começamos a trabalhar. Tudo é trabalho. Quando a gente estuda, a gente vê, tudo é trabalho, né? Já vamos participar das matérias, da matéria cósmica universal, já vamos ser utilizados para montar a base do tudo que vai se materializar no mundo, né? Vamos participar do campo das energias, né? Das energias vitais, do fluido magnético, do fluido elétrico, tudo é trabalho. Nós é que não vemos, tá? Mas tudo é trabalho, desde o primeiro momento em que somos criados. Olha que interessante. Até o momento que nós nos transformamos em espíritos inteligentes, individualizados, o trabalho se multiplica. As possibilidades de trabalho se multiplicam, tá vendo? Temos o trabalho moral, o trabalho intelectual e o trabalho material a fazer. Olha só que interessante. Olha a importância do trabalho. Por isso que Kardec se preocupou, né? E está evidenciado que é uma lei. É uma lei. Por isso que desde quando nós somos criados, nós já entramos na rota evolutiva trabalhando. No ambiente de trabalho, ele continua aqui, ó, aprendemos a nos relacionar com pessoas muito diversas, não é isso? Olha outro trabalho que nós estamos fazendo, né? Relacionamento. Trabalhando nossa humildade para obedecer, nossa paciência, nossa solidariedade e, não raro, nossa bondade e bom senso para bem chefiar. Porque no trabalho, na vida, tem isso. Uma hora você está obedecendo, no momento você está mandando, não é verdade? Comandando pessoas. Então você tem que desenvolver a sua capacidade de se relacionar com pessoas, né? Com o outro, né? E nós vemos que essas relações nem sempre são pacíficas, né? Por quê? Nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. E tem muitas pessoas que fogem desse trabalho, mas não pode fugir. É um trabalho importante. Nós temos que nos aprender a nos relacionar, porque senão como é que nós vamos nos amar? Pergunta aí, Paulinho, como é que vamos nos amar, né? Se nós não fazemos esse exercício, né? E amar aqui não é só abraço e beijinho, não estou falando disso, né? É assim, como é que eu vou querer para o outro tudo aquilo que eu quero para mim mesmo? Esse é o grande amor, né? E não querer para o outro o que eu não quero para mim mesmo. Fazendo esse trabalho de relacionamento, mesmo que seja difícil. Vai fazer, mas é difícil, hein? Tem pessoas... Sim, mas aí entra a paciência. Trabalhar a paciência, não é isso? Olha aí. Tudo é oportunidade de trabalho, quando você desperta a sua consciência. Porque no fundo, gente, nós, espíritos, somos consciência, tá? Nós somos consciência. Nós saímos da consciência maior, que é Deus, nosso Pai, e somos consciência. E estamos aprimorando, ampliando essa consciência a cada encarnação, a cada ciclo, né, planetário, tá bom? Essa é a grande verdade. Há muitos que iniciam o seu trabalho precocemente, né, devido à necessidade de sustento próprio. Eu mesmo comecei, eu já me vi trabalhando há uns 8 anos de idade, eu já estava trabalhando ajudando meu pai, né? Com 14 anos eu tinha carteira assinada, por isso estou me aposentando, já viu, doutor Américo? Fugindo da reforma previdenciária que está vindo aí a galope, você entendeu? Por quê? Eu comecei cedo, comecei a contribuir para a Previdência com 14 anos e meio, né? Então, por quê? Por necessidade de sustento, né? As circunstâncias se impõem, né? Mas não é ruim, não reclamo. Nunca reclamei de ter começado a trabalhar cedo, muito pelo contrário. Acho que foi necessário, né? Foi necessário. Então, quando você trabalha muito cedo, né, por causa do seu próprio, não tendo a oportunidade de escolher uma profissão através do estudo, isso de maneira alguma diminui a importância do seu trabalho. Está vendo que interessante? Tudo tem
um porquê e uma razão de ser, e tudo pode ser útil ao espírito imortal. Olha só que interessante. E aqui vamos lembrar o poeta português Fernando Pessoa, que dizia que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não é isso? Olha aí o grande. Por quê? Porque tudo é trabalho, tudo é experiência e tudo é aproveitável pelo espírito imortal nesta vida. Perfeito? Nada é perdido. Até aquelas experiências que você acha ruim, na sua falta de compreensão, você acha que é ruim e que passe logo. Até essa você vai ser importante para você na sua conquista, né, de experiência. Lembremos que não importa o que fazemos. Olha só, não importa o que fazemos. Devemos ter em mente que somos parte de uma imensa cadeia e que devemos fazer o melhor que pudermos. Desde que fomos criados, nós somos lançados nessa grande cadeia. Nós estamos numa grande cadeia e estamos sempre trabalhando. E é uma cadeia que funciona assim, né? Em espiral. Cada vez mais nós vamos nos capacitando a realizar mais coisas. Saímos de um ponto, né, Zé Américo? E vamos nos capacitando numa espiral, né? Evoluindo. Chama-se evolução. Para chegar onde nós estamos aqui, Manuel dizia o seguinte: nós somos o resultado de muitos. Olha que importante. Manuel, né? Essa figura, esse grande espírito que assistiu o Chico. Nós somos a soma de muitos. Né? Trabalho. Então não importa o que fazemos. Devemos ter em mente que somos parte de uma imensa cadeia e que devemos fazer o melhor que pudermos. Por isso que, desde os nossos irmãos que cuidam da limpeza das tarefas mais básicas até os mais alto executivo, estão numa cadeia. Não é isso? É isso que ele está falando aqui. Então não importa. Desde os trabalhos mais básicos até os mais superiores, vamos dizer assim, os intelectuais, aquela coisa toda. Está dentro de uma cadeia e todos são importantes. Não é verdade? O programa Cidade Linda está aí para provar isso, né? Não bastava São Paulo ser a maior capital da América do Sul, uma das maiores cidades megalópolis do mundo. Ela tinha que ser limpa. Aí veio um prefeito e falou: não, cidade linda, né? Para limpar. Aí quem que faz para fazer esse trabalho? Os nossos garis. Olha a importância dos nossos irmãos garis, não é verdade? Porque os grandes executivos não vão lá. Se bem que ele tentou, né, colocar o uniforme lá para dar o exemplo. Mas olha a importância, né, gente? Então, às vezes a gente está tão preocupado com a vida que a gente não vê esses detalhezinhos, né? Que são, às vezes, tarefas que a gente não dá a menor importância, que elas são básicas. Que a gente só vai perceber quando falta, não é verdade? Quando tem uma greve de lixeiro, então, você vê, Deus nos acuda, não é verdade? Não é verdade? É lixo para todo lado. Aí, puxa, mesmo os garis são importantes. Meu Deus do céu, não é verdade? Quando você não recebe mais carta no seu prédio, meu Deus, guerra dos Correios. Né? Não é assim? Pois é, tudo isso a gente tem que meditar para ver a importância, que tudo está numa cadeia. E tudo é importante nesta vida. Nada é desperdiçado na criação. Senão, o que seria do vírus, né? Aquele que inicia os seres vivos, né? A cadeia dos seres vivos. Começa os vírus, depois a ameba, né? As moneras, e assim vai, né? Os vertebrados, depois os vertebrados. É isso. Os vermes, né, América? Todos estão o quê? Trabalhando. As nossas células, os nossos corpos, né, físicos, estão fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando para quem? Para nós que estamos os comandando. Não estamos comandando? Nós não comandamos? E elas estão obedecendo. É assim a vida. Uma hora a gente comanda, uma hora a gente obedece, outra hora a gente comanda, não é verdade? Isso é maravilhoso. Essa é a harmonia que, quando a gente estuda, a gente começa a perceber na criação divina. Tá? Por isso que tudo é divino e tudo é maravilhoso, não é verdade? Como dizia o poeta Belchior, né? Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Né? Mas você tem que ter olhos de ver, não é assim que Jesus falava? Que veja aqueles que têm olhos de ver, que ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir. Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que desenvolver os seus potenciais divinos que estão instalados na sua consciência, porque você é, em última instância, consciência. Ok? Saídos da consciência pura, que é o Pai, o Criador. Voltando aqui. Se o emprego que temos nos desagrada, olha aqui, vem uns conselhinhos da Joana aqui, porque a Joana é assim, dá conselhinhos, né? Ela é muito conselheira nesses aspectos bem básicos da nossa vida. Se o emprego que temos nos desagrada,
procuremos outros com paciência e humildade. É o contrário, né? Quando nos agrada, a gente procura outro sem paciência e sem humildade. Eu quero o top, não é verdade? Eu não aceito menos que o top. Falta humildade, não é verdade? Mas então um conselhinho, se nos agrada, vamos procurar outro emprego com paciência e humildade. Estudemos mais. Melhoremos nosso currículo para, no tempo certo, conseguirmos outra oportunidade. Até parece que estamos numa reunião organizacional, né? Estamos numa empresa, numa agência de emprego. Estude mais, meu filho. Olha a espiritualidade também mandando a gente estudar mais, não é isso? E quando eu falo em estudar, a espiritualidade da conselho, não é só estudar obras do espiritismo, a filosofia espírita, a ciência espírita e a moral espírita. Não, é estudar física, matemática, química, biologia, geologia, essas coisas normais da matéria ainda, assim, entendeu? Ou seja, para que a gente possa entender qual é a dinâmica da matéria. Né? Ou seja, nos conhecer como é que funciona a criação divina. É isso que a ciência faz, não é, doutor Américo? A ciência faz isso. Ela atua na manifestação divina, que é a natureza, que é as coisas físicas, manifestadas. Ok? E agora, ela está no limiar de começar a estudar a essência, que é o espírito, né? Não é isso? Perfeito? Ou estou falando alguma mentira? Tinha a física de Newton, e agora nós temos a física quântica. Você vê como é que vai evoluindo? Vocês percebem a evolução aí ou não? Isso é evolução. A nossa ciência está começando a querer descobrir o espírito. Né? A partícula de Deus, que é o princípio inteligente, que foi o nosso início. Olha só que maravilha. Né? Vamos lá então. Se o salário não nos parece suficiente, e salário nunca é suficiente, né, gente? Cá para nós, né? Nunca é suficiente. Bom, se o salário não nos parece suficiente, sejamos prudentes com nossos gastos e nos eduquemos financeiramente, pois talvez este seja o objetivo de passarmos por essa situação. A gente nunca pensa isso, né? A gente só pensa, o que eu fiz para Deus para estar passando uma situação dessa? Meu querido, Deus não tem nada a ver com isso. Você que tem que aprender com essa experiência, você tem que aprender a administrar mais as suas finanças. Ganha menos, gasta-se menos, não é verdade? Se planeje. Planejamento. Olha, você vê como tudo é trabalho? Né? Está aí uma oportunidade. Né? O importante, lembra aqui a Joana, é lembrar que o trabalho é uma forma de evolução a nós concedida. Lembra que o Espírito falou que é imposta, né? A nós concedida por Deus. Porque sabemos que o Pai é amor e é bondade. Ele nunca impõe nada, né? Ele concede. São leis naturais, né? Concedida por Deus. Por isso, a importância de sempre ser feito com amor e dedicação. Coisa que nem sempre a gente faz, né? A gente faz de qualquer jeito nosso trabalho, que é mais dar o horário, ir embora e pronto, né? Ir para a gandaia, não é verdade? Para o lazer, deixar o trabalho. Não é assim que nós fazemos? Muito bem. A professorinha ali, a professora é um trabalho assim divino, né, gente? Que é cuidar de seres humanos, educar, educação, que é fantástico. Quer dizer, não pode ser feito sem amor, né? Quem já viu um professor? E tem irmãos nossos que às vezes exercem sem amor, né? Esquecendo que está lidando com espíritos do Pai, com espíritos divinos, né? Bom, enfim, então isso vocês têm para todo o trabalho. Todo o trabalho tem que ser bem feito. Já pensou se o cara que trabalha lá fazendo automóvel faz tudo mal feito? Já pensou o carro que vai sair das linhas de montagem? A gente vai entrar dentro e ele vai saindo as peças para todo lado, né? O engenheiro, se não projetar bem as casas, os automóveis, os aviões, já pensou se ele não fizesse com dedicação aquele trabalho? Olha só o que seria, né? Então, todo o trabalho tem que ser feito com dedicação. E ela diz que o importante é lembrar que o trabalho é uma forma de evolução, por isso tem que ser feito com dedicação e amor, não é isso? Lembremos que Jesus, o Mestre, o grande Yeshua, né? Espírito puro, e ela lembra aqui, todo mundo sabe das categorias dos espíritos, imperfeitos, bons e puros, não é isso? Jesus é um espírito puro. Ou seja, não tem mais nada o que aprender, não tem mais nada o que espiar perante as leis de Deus. Né? Trabalhou como carpinteiro. Lembram-se disso? Pois é. Reza a lenda, né? Reza a história que ele trabalhou como carpinteiro, junto a seu pai, para o sustento da família, nos dando um admirável exemplo de humildade e dedicação. Olha só.
humildade e dedicação. Não nos esqueçamos de agradecer diariamente. Uma coisa que a gente sempre esquece. Lembremos também, eu estava já falando de Cristo que era carpinteiro, lembra do Chico, nosso querido Chico? Grande trabalhador, né? Exemplo de trabalhador na área moral, intelectual, porque o Chico era um grande estudioso também, lia muito, né? Apesar de ter só o primário, né? O elementar, né? A formação elementar, ele trabalhava, sabia que ele era funcionário público? Trabalhava numa fazenda, né, de gado, lá de Minas Gerais, que era do governo, chamada Fazenda Modelo. Ele era escriturário, né, fazia as fichinhas lá. Então ele tinha seu trabalho também. Não contente com isso, ele trabalhava, né, junto com os espíritos depois, lá nas comunidades, na comunidade que ele fundou. Olha aí, um exemplo que os espíritos superiores nos dão. De trabalho, não é verdade? Né? E muito pouco descanso. Interessante. Não nos esqueçamos de agradecer diariamente a Deus. E Deus aqui, nós que já estamos abraçando aí a doutrina espírita, né, Wilson? Temos que entender Deus, gente. Não é aquele Deus humanizado que nós estamos acostumados, antropomórfico, né, com formas humanas. Não. Nós estamos falando da inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Sabe o que é isso? Causa primária, ou seja, tudo saiu dessa inteligência superior, ok? Inclusive nós, que somos também inteligência, por isso que nós saímos dele. Por isso que somos criados à semelhança, né? A sua imagem e semelhança. Aí sempre que fala isso, nós falamos, então Deus é igual a mim? Assim, não, querido. Ele é inteligência igual a você. Só que é uma inteligência elevada à 100ª potência. Quer dizer, você não consegue entender Deus justamente por isso, né? Não porque ele é parecido com você, né? Não é essa visão antropomórfica, né? Exatamente, não tem palavras, tá? Então, agradecemos diariamente a esse Deus, a essa inteligência suprema do universo que coordena toda a vida em todo o cosmo, tá? Não só no planeta Terra. Que quem coordena a vida no planeta Terra é Jesus, né? Nosso governador. Ele é um preposto de Deus. Por isso é puro, né? Já é um espírito co-criador com Deus, não é isso? Então, não esqueçamos de agradecer diariamente o trabalho que temos. Todo mundo aqui trabalha, né? Todo mundo trabalha. Não tem ninguém que não trabalhe. O trabalho que temos, que seja braçal, intelectual, seja o que for. Tenhamos em mente que pelo trabalho desenvolvemos e exercitamos habilidades. Exercitamos habilidades, progredindo material e espiritualmente. Por isso que a importância desse trabalho voluntário com os nossos irmãos na rua, com as cestas, né? Que o pessoal fala, isso é mero assistencialismo, não é isso que o pessoal agora está criticando? Isso é um mero assistencialismo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos exercitando ali a caridade. Além da caridade, estamos exercitando o relacionamento, a habilidade de trabalhar com as diferenças, com os irmãos diferentes, que estão em situações diferentes, em universos diferentes do nosso. Olha quanta coisa nós estamos desenvolvendo nesse pequenino trabalho, humilde trabalho, não é verdade? E as pessoas falam, isso é mero essencialismo. Quando as pessoas vêm aqui receber suas cestas, as suas cestas básicas, e antes tem essa mesma palestra que nós fazemos para vocês, sentam aqui, carinhosamente, nós a abraçamos as crianças, né? Trocamos um pouco, mostramos para elas que nós somos também gente igual a eles, né? Somos irmãos igual a eles, trocamos algumas palavras, né? E depois passamos para eles algumas informações, lembramos para eles da existência de Deus e de Jesus em nossas vidas. Gente, olha quanto transcende o trabalho, quer dizer, não é uma mera tarefa, um mero trabalho de dar uma cestinha básica para o cidadão que vai, sei lá, no máximo ali, ter 5 dias, né, de alimentos na sua mesa. Não é isso só, não se resume a isso. Muito também é o trabalho dos lanches na rua, o abraço fraterno, né? Você dá a oportunidade para alguém tratá-los como gente, porque eles são vistos como párias da sociedade, não é isso? Não são vistos assim? Então, gente, transcende. É por isso que os nossos irmãos superiores aconselham a gente fazer esses trabalhos, porque exercitam a nossa sensibilidade, despertam novas habilidades em nós, novas potencialidades divinas. Não vamos esquecer que o Pai é amor, incomensurável. E nós ainda somos muito pequenos, não conhecemos esse amor ainda incondicional, mas estamos praticando. E uma forma de praticar é trabalhando, né? Trabalhando com as crianças, né, Benilde? Trabalhando com nossos pequeninos aqui.
É assim. Aqui nos reunindo, estamos trabalhando também, todos nós aqui interagindo, juntos, né? Então tudo é trabalho. E assim a Joana termina esse recadinho dela, justamente isso. Tenhamos em mente que pelo trabalho desenvolvemos e exercitamos habilidades, progredindo material e espiritualmente. Okay? Aí a gente lembra que a gente convida também aqueles que frequentam nossa casa para que venham estudar, né? Escolha um dia da semana e venha estudar a doutrina espírita. Aí muitos falam, não quero ser espírita assim, né? De carteirinha. Mas não estamos fazendo. O convite não é esse. O convite é para você despertar a sua própria consciência. Isso. Nós só vamos ajudar, dar uma força, coordenar, né? Porque é assim, é um ajudando o outro, né? Aquele que já estudou, foi lá, já descobriu algumas coisas, volta e quer ensinar. Por quê? Porque ensinando ele também aprende. Não uma troca de professor e aluno. Ele também aprende tudo isso. Ó. A ter paciência, sensibilidade, não é isso? A humildade. Vai desenvolvendo várias coisas quando ele se propõe a ensinar. É ou não é assim, Benilde? Vocês que trabalham. Principalmente a paciência, né? Vocês que trabalham com criança, não é verdade? Renova. Exato. É uma troca. É uma troca. Por isso que é prazeroso, né, Wilson? Às vezes a gente dedicar 1h30 da sua semana para vir estudar com outros irmãos. Esse é o convite. E também o trabalho. O trabalho, nesse trabalho assistencial, qual é o prazer espiritual que nós adquirimos? É esse contato, gente. A coisa material é só uma materialização. O importante para nós, espírito, é o que transcende o material, percebem? É o que transcende. É isso que fica conosco. É isso que nos dá alegria, que nos sustenta, né, Vladimir? Não é isso? Que se for só para dar certo, certo todo mundo dá, não é verdade? Qual é o nosso diferencial? É o acolhimento. Acolher o irmão que vem aqui como um outro irmão, vê-lo como um outro ser humano, como um filho de Deus, uma criatura divina também, apesar da sua condição social, não é verdade? É isso? Então, apesar de tudo. É isso. Então, esse é o diferencial do trabalho que nós desenvolvemos, tá? Que já tem esse viés. E é isso que os nossos irmãos espirituais nos pedem, que nós trabalhemos, nós mesmos. Não estamos só exercitando uma filosofia religiosa, uma crença. Não, nós estamos exercitando nosso despertamento espiritual. Estamos exercitando capacidades espirituais, tá bom? E é isso só que vai contar quando retornarmos ao plano espiritual, não é verdade? Quando chega, o que você fez, né? Não que você tem, né? Quantas cestas básicas você distribuiu? Não. Quanto de amor você concedeu, não é isso? Que vai contar. Que os nossos irmãos espirituais vão... Não é que vão pedir contas. Nós mesmos, né? A consciência vai pedir. Nós vamos perguntar, o que eu fiz da minha vida, não é isso? Não é assim, quando a gente cresce, chega na fase adulta, você olha para trás e fala, o que eu fiz da minha vida, né? Quando a gente olha aquelas bobagens que nós fizemos, aquela perda de tempo, a gente diz, putz, se eu não tivesse perdido tanto tempo, não é verdade? Pois é, similarmente, igualmente, vai ser quando voltar uma pátria espiritual. Nós vamos cobrar de nós mesmos, não é isso? Vamos cobrar de nós mesmos. Mas sabemos que o Pai é amor e é bondade infinita e sempre vai nos oferecer uma nova oportunidade de recuperar tempos perdidos. Mas cuidado, esse tempo acaba. Né? Cuidado, porque esse tempo tem fim. Né? Muito bem, meus irmãos. Esse era o recadinho da Joana para vocês hoje. Fiquem em paz e eu aqui estou à disposição para qualquer comentário, qualquer dúvida ou qualquer outra coisa. Eu gostaria de falar. Você falou uma coisa, não é nem sobre os trabalhos efetuados pela casa, né? Talvez uma das maiores emoções que eu tenho é ir no sábado e poder distribuir um lanche, uma coisa muito simples para nós, né? Mas eles vêm de uma tal forma para nós, às vezes eles querem... Uma vez me deram um telefone e pediram, minha mãe mora na Bahia, pede para dar um recado. Aí o outro, uma criancinha, sabe, vem, pede um abraço. Outro dia tinha uma criança, foi no colo de uma irmã nossa, e dormiu no ombro. Então uma emoção ímpar, eu fui no meu coração. Talvez seja uma das coisas que eu tenho mais satisfação de fazer na minha semana, além de ficar com minhas filhas e tal. Isso. É de você poder dar um abraço nesse companheiro morador de rua, sabe? Que às vezes eles não têm condições nem de tomar um banho, não tem nem onde dormir, mas dar um abraço, saber que eles são importantes para nós, né? Para mim vale muito
muita pena. E a hora que você falou, me tocou isso. Eu comecei a me lembrar desse sentimento de um pãozinho, um pão com mortadela que eles recebem e um copo de leite. Vale a pena. Vale a pena não só por estar ajudando eles, mas a gente está ajudando a nós mesmos. Esse é o segredo. Você não está ajudando ninguém, você está ajudando a si mesmo, meu querido. Né? Porque Francisco de Assis dizia, né, que é dando que se recebe. É isso aí. Mais alguém? Caetano, Sou eu mesmo, doutor Américo. Diga aí. a máquina veio para libertar o homem para tarefas mais nobres. Isso. Exatamente. O senhor Américo lembrou um aspecto importante. Isso faz parte da evolução. As máquinas, que são as máquinas? São produtos da nossa inteligência. Nós é que programamos as máquinas, não somos? Então, olha aí, nós já ensaiando para ser criadores também, né? Em plano menor, é claro, né? Em plano menor. Jesus atua no plano menor, nos espíritos puros, e nós atuamos no plano menor. Criamos as máquinas para fazer as tarefas pesadas, para nos liberar para trabalhos mais sutis, mais nobres, como diz o doutor Américo, né? Para estudar mais, né? Se aperfeiçoar, inclusive tecnicamente, para sempre criar máquinas cada vez mais inteligentes. A inteligência artificial. Daqui a pouco, grande parte das tarefas mais pesadas serão feitas pelas máquinas, né? E justo, porque cada vez mais o planeta vai sendo habitado por espírito cada vez mais capaz. Não é isso? Ou não? É isso. E chama-se progresso. Se nós não tivéssemos desenvolvido o avião, como é que nós íamos vencer as grandes distâncias em pouco tempo, não é verdade? Se não tivéssemos desenvolvido os submarinos atômicos, como é que nós iríamos singrar os mares, as profundezas, as grandes profundezas e pesquisar, inclusive, a natureza? Então, é lógico que a nossa ignorância ainda usamos várias dessas máquinas para matar, para aperfeiçoar, né, a questão das guerras. Mas abstraindo esse lado nosso moral, que tudo, isso vai levar também a aprendizado moral. Dizia Humberto de Campos, deixa os homens guerrear em paz. Isso também é experiência para eles. Um dia eles vão cansar, né? Vamos lembrar que nós somos espíritos imortais. Apenas o que perece nos campos de batalha são nossos corpos físicos, tá? Um dia nós vamos cansar disso, né? E vamos parar com esse negócio de fazer guerra. Vamos começar realmente a nos entender. Então está corretíssimo, doutor Américo. Cada vez mais vamos liberando para tarefas cada vez mais nobres. Mas para isso temos que trabalhar, né? Sem trabalho não desenvolvemos a nossa inteligência. Sem trabalho nós estaríamos ainda na idade da pedra, não é verdade? Quebrando o coquinho lá com pedrinha ainda. Muito bem. Mais alguém? Tá vendo? Por isso que é bom a gente pensar junto, né? Tenho uma dúvida, Caetano. A gente não trabalha só fisicamente, a gente trabalha no desdobramento, né? Muitas vezes dormindo, né? Eu comentei. Isso. Eu tenho uma dúvida com referência a isso. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo o fluido vital, vai ficando mais fraquinho, mais fraquinho. Aí eu queria saber o seguinte, você ainda tem possibilidade, até o desencarne, você tem possibilidade de trabalhar nesse desdobramento? Você pode fazer, pode acontecer isso? Ou como que funciona? Sem dúvida nenhuma, nossos irmãos espirituais nos deixam claro que o espírito independe da matéria. Quem depende do fluido vital é a matéria. Tanto é que fluido vital, né, ectoplasma, é uma coisa dos corpos materiais, não é isso? Nós, enquanto estamos desligados do corpo físico, nós vestimos e atuamos, né, nos manifestamos com os nossos corpos sutis, não é isso? Nosso perispírito, né? Que Kardec sintetizou os corpos sutis num conjunto chamado perispírito. Esse corpo é feito de matéria mais quintessenciada, de uma outra, está em outra frequência, não está numa frequência densa como a física. Sim, estão muito energizados. É por isso que quando nossos irmãos desencarnam e eles vêm se comunicar conosco, parece que estão mais rejuvenescidos, né? É que esses corpos que nós atuamos no plano espiritual não tem nada a ver com o plano físico, com o corpo físico. Quando nós voltamos, reassumimos nosso corpo físico, que já está cansado, que já não está processando tanta energia vital assim, né? Ou seja, está terminando a sua experiência, né? Enquanto instrumento, mas o espírito o que vai fazer? Ele vai apenas deixar esse corpo, que vai voltar para a natureza, e ele vai seguir a sua trajetória. Aí eu fiquei, desculpa. Ainda encarnado, sim, ele continua se desdobrando, mesmo sim, com fluido baixo. Exatamente. Ele não precisa de fluido vital para atuar no plano espiritual. Fluido vital é uma coisa típica aqui do plano nosso, da terceira dimensão, para animalizar e para vitalizar os corpos físicos. Tá? Os corpos espirituais são vitalizados de uma outra maneira. Tá? Por isso que eles são muito mais energizados.
tá bom? Muito obrigado. Mas eu... Nossa, pessoal, aqui estão querendo aprender mesmo. Você pensa? Poxa, tem muita gente que fala assim, puxa, eu nem sabia que eu tenho outros corpos além desse. Pois é. Os nossos estudiosos chamam isso de veículos de manifestação, viu, gente? O corpo físico é uma cópia dos corpos espirituais, não o contrário, tá? Então, primeiro são os corpos espirituais. O corpo físico é o último, tá bom? Ele é o único, é um veículo de manifestação para esse plano. Quando a gente termina o estágio aqui nesse plano, nós assumimos novamente os nossos veículos de manifestação espiritual, que são típicos dos planos espirituais, né? Para o plano que nós vamos, tá bom? Então, matéria naquela condição que nós vamos trabalhar. Esses corpos já estão formados, tá? Nós já formamos esses corpos, eles estão prontinhos, tá? E esse corpo físico é uma cópia deles, ok? Os nossos irmãos, eles falam que nós não temos, até uma mais jovem, né? Talvez para outros nos reconhecerem, né? Tem alguma coisa a ver? Por exemplo, o meu perispírito fica com a forma do Paulo que está aqui encarnado. Da última, né? Da última para os meus irmãos me reconhecerem. E se você é um ser exibicionista, né, quer ficar vir aqui se mostrando, é verdade, você tem que adotar uma forma que os caras te reconheçam, porque senão eles vão falar assim, não é o Paulinho, ele não era desse jeito, ele era branquinho, tinha olho verde e tal. Então você tem que... Sim, eu estou brincando, mas é isso mesmo. Nós, lá no plano espiritual, vamos manter a forma que nós tínhamos na última encarnação, um pouco mais rejuvenescida. Por exemplo, que nem o seu Américo. Se ele voltar para o plano espiritual, ele vai estar... Nós vamos ver o doutor Américo um pouco mais rejuvenescido, não tão assim, tão assim, nessa aparência, com esses cabelos muito brancos. Né? É normal, por quê? Porque os corpos espirituais, que são as nossas matrizes, são mais, de energia quintessenciada, energia muito mais leve, muito mais sutil, e os corpos tem uma aparência melhor aos nossos olhos, tá? Mais rejuvenescida, mas isso é normal. Agora também, se o espírito quiser, ele pode, né? O senhor Américo, ele quer aparecer aqui para nós, dar uma noite para ele vem com aquela forma que ele era conhecido aqui, nada o impede, sem problema. Só brincadeira, viu, gente? Você tem que brincar, porque senão a vida fica muito pesada. Gente, então, deu o nosso horário. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, tá? E trabalhem sempre, tá? Acreditem no trabalho, trabalhem e peçam para que os amigos superiores os auxiliem e os intuam e o incentivem para trabalhar. Não desanimem, tá? O trabalho é constante. Quando nós deixarmos esse plano, nós vamos continuar trabalhando. E muito, tá bom? Sempre para o bem. Eu já nem falo isso. Sempre para o bem, nunca mais para o mal. Nós já deixamos essa coisa do mal por lá, né? Sempre no bem. Muita paz a todos, muita luz. Obrigado, Caetano. Boa semana. Esqueci. Ok. Tá deixado. Aqui só o meu livrinho. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade do aprendizado, do esclarecimento. Sempre essas orientações que partem do alto para o nosso auxílio. E é dado o momento da nossa retribuição. E a nossa retribuição se dá em formas de vibrações. Vibrações de amor, de paz, de fraternidade, de esperança. Vamos vibrar por esse nosso planeta Terra, essa escola que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do crescimento, da nossa renovação, da nossa melhora. Vamos vibrar por todas aquelas regiões que se encontram em distúrbios, em desequilíbrio. Vamos vibrar aqui uma vibração especial pelo nosso país, pelo Brasil, que passa por um momento turbulento, de muita desavença, muito desequilíbrio. Vamos vibrar pelos irmãos que trabalham na elaboração das leis e no cumprimento das mesmas. Como foi falado o tema da palestra, vamos vibrar intensamente por todos aqueles irmãos e irmãs que se encontram na situação momentânea do desemprego, sem um trabalho digno e honesto para o sustento de vossas famílias, que possam ter a esperança, a fé em dias melhores. Vamos vibrar também
pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Vamos vibrar por todas as casas de oração, não importando qual for o direcionamento delas, mas que se multipliquem cada vez mais. Em especial a essa casa, Casa do Caminho Santana, que nos acolhe com tanto amor, que se torna um porto seguro para nós todos. Vamos mentalizar nesse momento também os nossos lares, vibrando por amor, paz, fraternidade, cooperação, colaboração e muita luz. E todas aquelas criaturas que convivem conosco, que sejam lembradas nesse momento, sejam abraçadas. Um abraço de amor, de fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos dar continuidade no trabalho com os passes. Primeiro os magnéticos, depois espirituais. Boa noite a todos.